Olá, gente querida, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do NECast. Sim, este é o podcast oficial do Nordeste da nossa gente. Eu me chamo Glória Lacerda e eu quero saber de você que está nos assistindo. Você já se inscreveu no nosso canal? Então, dá essa força aí pra gente, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações quando a gente sobe vídeo nesse canal. Aqui conosco eu recebo hoje uma personalidade da área do jurídico. Ele é professor, ele é advogado, ele tem especialização em direito dos autistas e é ativista pela comunidade atípica em todo o Brasil. Recebemos com muito carinho Alex Firmino no NECast. Seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado pelo convite, Glória. Fico muito feliz de estar aqui junto com vocês para podermos falar sobre um tema tão importante que é justamente sobre o mundo atípico, sobre as questões jurídicas e outros temas pertinentes. Eu atualmente milito, advogo há praticamente aí quase 10 anos, tenho um pouco de experiência a agregar, mas a minha principal luta está relacionada justamente a essas mães, o mundo atípico, uma área que poucas pessoas exploram, porque justamente existe uma dificuldade em entender mais sobre o tema. Entendi. Então, além disso, a gente focou exclusivamente em minha trajetória. Hoje eu sou advogado, professor, também escritor. Estou lançando um livro no mês de outubro, lá em São Paulo, justamente focando no direito dos autistas com outros professores, porque o nosso intuito principal é informar, é trazer informação, que é justamente o que esse podcast está trazendo, que é justamente trazer informação de qualidade, informação que possa realmente impactar a vida não só dos cidadãos aqui da cidade de Pojuca, mas também de outras localidades, na verdade, do Brasil inteiro. Já que a gente está no YouTube, as pessoas podem assistir a qualquer ocasião. Então, é uma oportunidade imensa estar aqui. Felicidades. Que bom. E aí também a gente fica muito feliz em ter você aqui para debater um assunto de extrema importância. Alex, tem algo em específico ou em especial que levou você a trabalhar, focar, no direito dos autistas? Sim, a princípio, esse tema é um tema que ele está com muita, digamos que frequência na atualidade, porque antes não se tinha tanto contato com essas informações relacionadas à neurodivergência, questões relacionadas como o autismo, o TDAH. Então, o meu primeiro contato, ocorreu em 2019, quando uma pessoa, na verdade um servidor daqui de Pernambuco, me procurou para tentar conseguir tratamento para a filha. Mas até então a gente conseguiu e eu não dei tanta importância ao tema. Mas então, após 5 anos que eu tive contato, com esse tema sobre o autismo, foi quando me deparei com a notícia do meu filho ter sido diagnosticado com autismo. E aquilo me causou um impacto muito forte, porque a primeira imagem que a gente tem em mente é de um filho perfeito. E quando a gente recebe essa informação do autismo, a gente só pensa que o filho vai ser uma pessoa incapaz, que vai ser uma pessoa frágil. Como é que o mundo vai lidar com ele? Como é que as pessoas vão tratar ele? Como é que vai ser daqui para frente? E os tratamentos, e as terapias, porque é muito novo ainda o tema. Então eu comecei a pesquisar, percebi que poucos profissionais falavam sobre o tema, percebi também que existia poucos profissionais especializados nas ciências que ajudam a desenvolver habilidades que muitos pacientes autistas não conseguem desenvolver. Então eu decidi, por que não eu? Então, decidi então renunciar a algumas atividades que estava fazendo, chamei também a minha esposa Luísa para participar comigo desse projeto e Uhum. disse: por que não a gente se especializar, a gente ter uma área focado nisso? Então foi desse momento que eu me despertei para essa área. Ah, entendi, entendi. Então teve essa situação, né, isso da Isso, questão desse porquê de você militar nessa área, não é isso? isso. Quais são os direitos específicos, num contexto mais geral, dos autistas? Hoje, a comunidade autista, a partir do diagnóstico que, por lei, hoje nos assegura um diagnóstico precoce, que poucas pessoas sabem, mas não necessariamente você precisa fazer uma longa pesquisa com o paciente, vários exames, passar por vários profissionais para ter o diagnóstico. Hoje temos legislações que permitem ao médico fazer o diagnóstico precoce. E a partir desse diagnóstico precoce, com alguma questão neurodivergente, como o autismo, o TDAH, o TOD, a gente percebe que surgem então alguns direitos. Quais seriam então, doutor, alguns direitos? O primeiro direito é básico e muitas pessoas conhecem a possibilidade de receber um benefício do INSS.
que é mais conhecido como BPC-Loas, que é um benefício de prestação continuada, onde essas famílias que são de baixa renda e elas têm algum filho ou alguma pessoa da família diagnosticada, conseguem receber o valor de um salário mínimo por mês, que vai servir para quê, na verdade? Esse valor seria para a pessoa poder pagar um plano de saúde, pagar alimentação, ajudar de fato em casa. E esse valor é custeado pela União e gerenciado pelo INSS. É um dos direitos principais. O segundo é a possibilidade de você fazer todo o tratamento pela rede pública, pelo SUS, que hoje existe alguns municípios que inclusive têm equipe especializada, que é o caso da cidade de Pojuca, que tem uma equipe multidisciplinar excelente, e outras cidades que permitem também esse direito. Além, é claro, de ter direito à isenção de passagem aérea, o acompanhante recebe um desconto de até 80%. Outro direito muito interessante é a possibilidade de viajar para outras cidades e até outros estados de forma totalmente gratuita. Pode olhar para aquela câmera. Então, basicamente, são muitos direitos que nos assistem hoje com relação à comunidade, mas que as pessoas desconhecem. Por isso a importância da gente levar a informação, a importância da gente conseguir trazer esse conteúdo para mais pessoas. Quais são os principais desafios que as pessoas, que são autistas ou que têm algum parente, têm acesso à justiça? Glória, pergunta muito interessante. Hoje o principal desafio das famílias atípicas, que é o termo que ficou carinhosamente conhecido. Verdade. Por que atípica? Porque, como o próprio nome diz, não é típico, não é uma pessoa que ela, digamos, ela tem o mesmo contexto de outras pessoas, não quer dizer que ela é diferente, ela só não segue a mesma rotina das outras pessoas. Então, a gente tem que tratar os desiguais de maneira desiguais. A gente não pode querer relacionar uma comunidade com outras situações, dizendo, não é uma pessoa normal. Não tem respeito, questão de normalidade. Sobre a questão da dificuldade que você questionou, hoje a principal dificuldade das famílias que têm filhos com autismo é justamente ter o diagnóstico, porque a partir do momento que você tem o diagnóstico do seu filho e da sua filha, você já consegue ter um acesso a inúmeros direitos. E quais direitos seriam esses? De ter garantido, inclusive pela justiça, de que todos honrem as suas terapias, que todos autorizem um benefício para você receber, tem acesso à isenção de compra de veículo, a respeito de um tributo específico que se chama IPI, para alguns estados que incentivam também a redução de alíquota de ICMS. Então, hoje eu percebo que a maior dificuldade das famílias é conseguir o diagnóstico. Conseguindo o diagnóstico através de um laudo médico, e qualquer médico pode diagnosticar um paciente com a questão do autismo, tudo começa a ficar mais claro. Porque a partir desse momento a pessoa começa a ter uma visão. Como eu posso fazer para ajudar o meu filho? Que é a principal barreira. E acredite, a fila de famílias buscando um diagnóstico, uma luz, é enorme, é muito grande. Hoje em dia você tem muita procura de famílias para dessa ajuda, que precisam dessa ajuda Muita. na questão jurídica? Sim. Hoje a gente foca muito, nas famílias que não têm condições, ou seja, famílias de baixa renda. Porque a gente vive hoje mais por um propósito. Óbvio que é necessário a gente ter, de fato, alguma ajuda de custo para poder operacionalizar isso, mas o que a gente percebe é que a maioria das pessoas que precisam, de fato, de assistência não são pessoas da classe média, são pessoas de baixa renda. É a tia que mora numa zona rural, é o senhor que mora numa comunidade mais distante, que não consegue ter acesso à informação, que não consegue ter acesso a um médico ou uma médica para poder orientar. Então, a gente consegue atender famílias, não só hoje na cidade de Pojuca, como em todo o Brasil. Hoje a gente tem famílias em Pernambuco, em São Paulo, em Rio de Janeiro, no Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, praticamente em todos os estados a gente tem assistido essas famílias, dando informação, prestando assistência jurídica para elas poderem de fato alcançar. Muitas vezes essas famílias até não conseguem de fato conseguir custear o que é necessário para a gente poder fazer atuação no escritório. Então a gente tem um grupo de trabalho lá no escritório que é o grupo social, que a gente justamente busca ajudar essas famílias de baixa renda. Porque eu fico muito emocionado e fragilizado quando eu vejo uma mãe chegar lá no escritório e a mãe às vezes tem 2, 3 filhos e às vezes os 2 filhos têm autismo e não recebe nenhum benefício, não tem assistência. Então a gente fica muito comovido. Então a gente abre também essas cotas justamente para ajudar essas pessoas, porque olha, a gente não está aqui pela questão financeira,
para monetizar, mas realmente é por propósito. E eu tenho percebido que esse projeto Deus tem abençoado de forma tão poderosa que tem crescido exponencialmente. Todos os dias são dezenas de famílias que chegam me procurando e eu não consigo dar conta sozinho. Prova disso que a gente aumentou a nossa equipe, a gente treinou outras pessoas para poder também nos ajudar. A gente também ajuda outras clínicas que muitas vezes não sabem como proceder, porque a abusividade é muito grande com relação a negativo de tratamento. Então, os desafios são inúmeros, mas a gente diariamente vem lutando E, para conseguir dar humanidade. e com relação ao preconceito, há muito Ah, com as nossa! crianças. Hoje existe um preconceito muito grande. Quando a gente sai na rua, geralmente com o nosso filho Telzinho, a gente sempre coloca o colar que representa o autismo. Uhum. Pode ser o quebra-cabeça, o girassol, a gente sempre coloca o colar. E quando as pessoas veem, elas começam a nos tratar diferente. Elas começam a ter um olhar diferente. Algumas até por ignorância perguntam: "Tá melhor?", como se fosse uma doença. E a gente às vezes, de tanto sentir, essa indiferença, esse tratamento que a gente tem diário, que a gente ignora. Mas a gente percebe isso na fila dos caixas, a gente percebe no momento que está entre amigos, a gente percebe que às vezes as famílias nos julgam, os próprios familiares nos julgam, acreditando que é birra da criança, que ela não quer obedecer um comando, ela não quer obedecer uma ordem, quando na verdade ela tem um TOD, que é um transtorno opressor, que ela tem resistência a receber algum tipo de comando. Às vezes a criança não quer se alimentar, aí fala: "Nossa, isso daqui", como diz no Nordeste, "é pantinho da criança, é mau costume", mas na verdade não, ela tem uma seletividade alimentar. Então, devemos ter um olhar diferente. Então, a essas famílias que hoje eu represento, a gente deve ter, na verdade, respeito. E a partir do momento que tem esse respeito e aceitação, o autismo começa a ficar mais leve. Entendi. E com relação à escola, só para deixar claro também que você falou na questão de que ficam perguntando se está melhor. Gente, autismo não é doença. Isso, não é Então, vamos doença. deixar claro aqui que autismo não é doença, é uma condição atípica e que merece apenas devida atenção para os casos variados que tem. Não é isso, Isso é verdade. Alex? Isso. Não é doença. Entendam bem. E o importante é respeitar e buscar entender. Não é isso, É Alex? verdade. A gente até se sente mais acolhido quando as pessoas elas realmente começam a nos respeitar. E até quando começam a nos perguntar, a gente tem a maior paciência de explicar que aquilo dali é uma condição neurológica, é uma condição que ela pode mudar. Hoje o seu filho ele pode não estar querendo se alimentar em razão de uma seletividade, de uma resistência com alguma textura específica, mas amanhã, seguindo o terapeuta específico, o profissional adequado, ele pode ter aceitação, então ele pode mudar o comportamento. O seu filho, ele pode não querer, sair, ele pode não querer ter acesso a certas sonoridades e amanhã aceitar. Um exemplo recente que a gente vinha comentando agora no carro, vindo a caminho, é que nosso filho, ele começou a dar os primeiros passos na bicicleta. E o mais emocionante disso tudo é que uma pessoa, próxima a gente, especificamente, falou: "Nossa, minha filha, tem tantos anos e é autista e não conseguiu andar de bicicleta, então isso não vai acontecer". Então a gente comprou esse desafio, a gente disse: "A gente vai comprar uma bicicleta, a gente vai tentar ensinar ele". E a acompanhante terapêutico treinando ele junto com a gente, de repente ele deu alguns passinhos, e isso, deixou o nosso coração muito quente, muito aquecido, a gente teve uma esperança. Então é justamente isso que a gente precisa no autismo, é ter esperança que dias melhores podem vir. Então, bastando você ter respeito e aceitação a gente. Como é o nome do seu filho? Até ozinho. Telzinho. É. Tem outro também? Tem o Gael, Gaia. que é o mais novo. O Gael também está em investigação, que a gente também, preferiu também investigar se ele também é diagnosticado também com autismo, porque o importante é a gente tentar buscar sempre eh, trazer uma educação para os nossos filhos mais próximas. Há pessoas que não têm esse cuidado sobre, o tempo da criança, se ela está falando corretamente, se ela está gesticulando, se ela está, aceitando certos alimentos. Então é importante esse cuidado inicial, nos E, primeiros anos. Alex, e no âmbito escolar, como é a questão da inclusão? A questão da inclusão, muito pertinente sua pergunta, muito boa. Quais são os desafios que São muitos. Infelizmente, a maioria das escolas não estão preparadas para o autismo.
Infelizmente, a maioria. Tanto Você já escolas percebeu isso? sim, já percebi, tanto escolas públicas quanto escolas particulares, sobretudo as escola particular. Acredite, as escolas públicas têm enfrentado esse desafio com mais frequência do que as instituições privadas. Têm abrido portas muito maiores, colocado professores auxiliares, colocado assistentes escolares para poder dar esse apoio. Já as instituições privadas, eu tenho percebido que elas querem, digamos, separar. Mas, na verdade, não se pode você querer incluir uma pessoa separando-a das outras, porque a inclusão ela está relacionada a viver em comunidade de você aceitar as diferenças daquela pessoa e tornar ela uma pessoa comum, uma pessoa igual, tratando ela de uma maneira desigual, como ela se sente aceita. A questão é que quando a criança atípica, quando a criança com alguma questão neurodivergente chega na instituição, ela já começa a ter um recebimento diferente, um acolhimento diferente. Fala, ó, nossa, teu filho é autista? Ó, não tem vaga, porque aqui não tem ninguém para cuidar dele. Então, é assim que a gente escuta geralmente de algumas instituições: "Olha, a gente não tem pessoas para cuidar do seu filho, só tem uma professora aqui na sala, então não tem como. Ah, seu filho dá muito trabalho, porque fica correndo de um lado a outro. Ah, seu filho é problemático, fica brigando com todo mundo". Então, eu percebo que é uma resistência enorme que a gente tem. Infelizmente não temos ainda alguns órgãos de controle para cobrar especificamente. Até temos, mas na verdade não está sendo visto isso. Não está sendo visto. Porque o parâmetro das fiscalizações seria primeiro do MEC e segundo digamos assim, da Secretaria Estadual de Educação fiscalizar esses alunos que têm alguma questão neurodivergente. Porque o ensino particular é uma concessão do Estado. O Estado permite que você vá para uma instituição privada, porque o público talvez não está tendo vaga e você pode optar por uma instituição privada, mas a instituição privada ela tem que seguir normas. E uma das normas é a questão do direito social, de respeitar as pessoas, de ter inclusão. E eu não vejo isso. A verdade é que eu tive muita dificuldade para incluir meu filho na escola. E talvez vocês também, que estão assistindo a gente, tenham dificuldade, você, mãe. Tem dificuldade para incluir o filho. Quando chega lá, diz que não tem vaga, mas você sabe que sua vizinha foi com o filho dela e conseguiu ter vaga, porque o filho dela não tem autismo, não tem TDAH. Então, é um problema que a gente tem nas escolas muito sério e que a gente tem que trazer esse tema, porque não é algo de uma pessoa, de Alex, de um grupo de pessoas. Isso daqui não é moda, não é. Isso daqui é algo muito sério que a gente tem que lidar, que tem que enfrentar. E qualquer pessoa está passível a passar por isso. Qualquer pessoa na nossa família está passível a passar por isso. E quando você começa a passar, você começa a ter essa revolta. Alex, quais são os principais assuntos, assim, que levam a pessoa a procurar um advogado? Quais são as principais problemáticas que acomete lá no teu escritório, que levam a pessoa, ou que tem um familiar, a procurar você? Eu percebo que no Brasil inteiro, o principal direito que as mães têm buscado no autismo está relacionado a conseguir iniciar as terapias dos filhos. É o primeiro passo. Acontece o seguinte, que hoje só há 2 caminhos para você conseguir que seu filho ele seja incluído em algum programa de terapias multidisciplinares, ou é através do Sistema Único de Saúde, o SUS, ou através da saúde suplementar, dos planos de saúde. Pela primeira opção pelo SUS, você tem que passar por uma triagem, que é um protocolo pelo SUS. Você vai procurar o posto de saúde mais próximo, a unidade de saúde da família mais próxima à sua casa, você vai fazer um agendamento, vai passar por um médico, um clínico geral, que vai encaminhar para um médico especialista, como pode ser um psiquiatra ou um neuro, e por fim você vai entrar numa fila. E é justamente essa fila que acaba postergando o início da terapia. Então, as famílias, a primeira coisa que buscam é o diagnóstico, sendo que começa a primeira barreira, onde? Na saúde, que não consegue ter acesso à assistência, porque entra numa fila. Então, a segunda possibilidade seria ir para a saúde suplementar, plano de saúde, mas a maioria não consegue. Então, se eu não consigo ter o diagnóstico do meu filho, como é que eu vou conseguir um benefício se eu preciso ter um laudo? Então, necessariamente, a gente acaba tendo um conflito. Então, quando as famílias chegam, nos procurando, dizendo assim: "Doutor, eu preciso de ajuda", a primeira coisa que a gente faz, vamos buscar te ajudar para tentar entender se de fato você está vivendo o autismo ou não está vendo o TDAH ou outra questão relacionada à neurodivergência. Primeiro passo, identificou esse ponto, a gente vai para o próximo, que é: "Olha, a sua necessidade hoje talvez não seria buscar um benefício ou buscar as terapias". Por quê? Hoje o INSS, ele permite a análise de um pedido administrativo de benefício em média 45 dias, que é o normal. Então seria mais conveniente aquela família conseguir um benefício de um salário mínimo, que hoje é 1.412, posteriormente contrata um plano de saúde e já fica mais tranquila, porque vai ter garantido suas terapias ali, minimamente.
Então, hoje eu percebo que a maior procura é essa: é primeiro diagnosticar, segundo tentar um benefício e terceiro as terapias. E no âmbito do trabalho, quais são os direitos garantidos? Nossa, pergunta muito boa. Muitas pessoas não sabem, mas há possibilidade de redução de carga horária nas empresas privadas para quem tem filho autista. Você que é funcionário de empresa privada, você que trabalha numa empresa pública, você tem esse direito de conseguir reduzir sua jornada de trabalho. Se você tem algum filho autista, que precisa realizar as terapias, você tem que fazer o acompanhamento. No serviço público, já é algo que eu tenho percebido com mais facilidade, mais aceitação. Tanto no município, quanto no estado, quanto na União, eu percebo que os gestores públicos têm aceitado com maior facilidade. Mas quando se trata de empresa privada, há uma resistência. Mas entenda, é totalmente possível que uma pessoa que trabalhe numa empresa privada ou numa empresa pública, ela possa reduzir a carga horária. Isso é totalmente possível. Vimos algumas decisões favoráveis em Brasília, em um tribunal lá que se chama Tribunal Superior do Trabalho. Vimos algumas decisões favoráveis em outras instâncias, e então eu vejo que é um direito que está aos poucos caminhando para o que a gente realmente quer, que é justamente garantir que aquela família possa dar a melhor assistência para o seu filho enquanto estiver passando por essa fase. E sobre a acessibilidade? A acessibilidade. Muito boa essa pergunta. A acessibilidade é um dos maiores desafios também do autismo, porque a gente tem percebido que existem poucos programas voltados à acessibilidade dos pacientes com autismo. Poucos programas. Precisamos ainda investir muito em campanhas educativas, precisamos trabalhar esse tema nas escolas, precisamos trabalhar esses temas no ambiente de trabalho, inclusive em rodas de comunidades sociais. Há quem fale que a gente quer ter muitos direitos, a gente, na verdade, quer criar até direitos, mas não é bem isso. A gente só quer, na verdade, como falei inicialmente, é que a gente possa ser aceito e que possa ser gerada uma acessibilidade, não apenas da questão de acesso às terapias, a tratamento, aos benefícios, a outros direitos, mas também que possa ter políticas públicas para conscientizar melhor a sociedade de que isso é uma matéria e um tema muito importante a ser enfrentado e que não podemos passar despercebidos. Porque uma hora ou outra, quando você não cuida de um paciente que há um diagnóstico de autismo, ele pode sofrer inúmeras consequências no futuro. Vou dar apenas um exemplo. O paciente que ele tem um certo diagnóstico, como o TOD, ele pode posteriormente ser digamos, resistente a receber determinados comandos e no futuro ter tendências suicidas, tendências depressivas, não querer aceitar e ver sociedade. Vem a questão também do autismo durante a adolescência, que pouco se fala nisso. Existe o autismo também na fase da adolescente, existe o autismo na fase adulta. Muitas pessoas atualmente estão recebendo agora o diagnóstico do autismo. E muita coisa começa a fazer sentido quando as pessoas começam a pesquisar sobre o assunto. Por que tem aquele determinado comportamento? Por que eu sou assim? Por que eu falo desse jeito? Por que eu me gesticulo assim? Então, às vezes, as pessoas começam a relacionar e tem um diagnóstico tardio. Há possibilidade, doutor, de reversão? A ciência pensa que existe um pouco de dificuldade, porque como existe uma neuroplasticidade do cérebro da gente poder desenvolver durante o diagnóstico, existe uma exigência maior que inicie os tratamentos até os 6 anos de idade com relação ao autismo, para justamente ter um desenvolvimento maior. Mas quando você passa dos 6 anos de idade, existe uma dificuldade muito grande de desenvolver certas habilidades. Embora se tenha avançado muito com algumas ciências, mas existe sim essa dificuldade e acaba refletindo também na acessibilidade diária. Acontece alguma situação em que ali é um espaço público e não tem aquela informação para o autista ou uma condição atípica Sim, e acontece muito. Eu tenho percebido que, algumas empresas já têm inclusive fomentado, têm buscado políticas de incentivo à questão de aceitação dessa comunidade. Inclusive, as gestores públicos têm buscado que justamente estacionamentos com exclusividade, filas de atendimento, prioridade. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, instituiu uma tag exclusiva no sistema que o paciente ou o autor que tiver ali com alguma demanda relacionada ao autismo, ele pode inserir, é como fosse um lembrete naquele caso, e ele vai ter uma atenção especial. Então, tenho percebido que essas simples inclusões, essas simples políticas públicas, esses projetos, nos ajudam a gente poder alcançar mais rápido o que a gente busca. sobre a saúde, no âmbito da saúde, como é que as pessoas elas podem
ter aquele direito garantido, que às vezes procuramos espaços da saúde, mas não está lá, às vezes não está bem claro. É, a primeira coisa que as pessoas devem fazer, os cidadãos devem fazer quando desejam ter uma assistência de saúde e tem essa barreira, o primeiro passo é descobrir por que existe essa barreira? Hoje, em alguns municípios, existe uma ouvidoria da saúde. Poucas pessoas têm esse conhecimento. Talvez é bom, pergunte na sua cidade se existe essa ouvidoria da saúde. Sei que no município de Pojuca existe essa ouvidoria e ela serve justamente para orientar os cidadãos a como proceder quando não existe algum profissional específico. Então, você entra em contato com a ouvidoria da sua cidade, questiona se existe algum profissional com aquela necessidade que você está precisando, então ela vai lhe direcionar. Doutor, não tem na minha cidade. Qual o próximo passo? Existem alguns núcleos regionais de saúde que podem fazer esses atendimentos e englobam também certas cidades. Por exemplo, uma cidade X, ela atende aos pacientes Y, Z. Então existe também essa possibilidade. Mas o principal canal de informação hoje tem sido a internet. Então, através da internet, as pessoas têm conseguido alcançar muito mais rápido os seus direitos do que propriamente procurando, às vezes, o gestor público, procurando alguma pessoa específica que está ligada a essas políticas públicas. Ô, Alex, tem essa distinção entre o privado e o público? Tem uma distinção muito grande. Eu tenho percebido o seguinte: quando as pessoas elas têm um plano de saúde, uma assistência médica hospitalar, as pessoas conseguem alcançar mais rápido essas terapias, esses tratamentos. É uma questão de qualidade de vida maior. Quando não se tem, infelizmente, existe uma demanda muito grande. E o Sistema Único de Saúde, ele não faz distinção se você reside numa cidade A ou se você reside numa cidade B. Se você precisar de um atendimento, obrigatoriamente aquele servidor público que tiver em atendimento, que tiver ali naquela unidade, tem que atender. Então, algumas cidades, infelizmente, de forma totalmente ilegal e desumano demais, quando recebe um paciente de outra cidade, fala: aqui você não vai ser atendido, porque seu cartão do SUS está dizendo que você é de tal cidade. Graças a Deus que nessa cidade aqui de Pojuca isso não acontece, graças a Deus. Atende inclusive pessoas de várias outras cidades, graças a Deus. Mas tem muito município que chega o paciente e fala assim: ó, a gente não vai lhe atender. É urgente, está morrendo? Não, então não vou lhe atender. Então eu percebo que às vezes precisa de ter um alinhamento com os gestores de que a saúde não é de Alex, não é de Glória, a saúde é de todos. Então, e é algo que a gente precisa ver com carinho, porque a união ela traz muito mais benefícios quando se trata desse tema. Alex, e sobre a violação dos direitos? A violação dos direitos hoje tem sido cada dia mais um tema muito delicado. Por que eu falo isso? Poucas pessoas querem mencionar. Quando existe alguma violação específica, sobretudo com relação à dignidade sexual, a gente percebe o seguinte, que tanto as famílias quanto a sociedade tenta um pouco de ocultar. Por quê? Há alguns pacientes que que estão no espectro autista que eles não conseguem bem distinguir certas condutas, como por exemplo, tocar em certas regiões do corpo, eles não conseguem ver certas crimes ou certas coisas erradas moralmente. Então, isso coloca em risco, muitas vezes, quando o paciente está numa determinada situação, vou dar um caso muito prático. Uma criança, ela não sabe o certo ou errado, um adolescente não sabe o que é certo e errado e muitas vezes está na fase de puberdade. Então, muitas vezes ela tenta tocar em alguma parte do corpo de outra pessoa que ela não sabe bem o significado disso. Então, muitas pessoas identificam certos casos que acontecem de violação sexual como de fato é algo sério que deve ser considerado como um crime, mas na verdade não é. Então, é algo que deve ter muito cuidado quando a gente se tratar de violação de direitos, principalmente da dignidade sexual, isso é um tema muito importante. Segundo, a questão de discriminação dentro do ambiente familiar e nas escolas. Terceiro ponto, a restrição de acesso a direitos, porque a restrição de acesso a direitos, por exemplo, terapia, tratamento de saúde, isso também é violação de direito. A restrição de acessibilidade a algum serviço público específico, como transporte de uma cidade para outra, isso também é uma violação de direito. Aí você pergunta: doutor, mas tudo bem, o senhor falou tudo isso aí, eu quero seja prático. Eu posso fazer o que se isso acontecer na minha situação? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a procuradoria ou a promotoria da infância e juventude da sua cidade. É a primeira coisa.
Se a sua cidade não existir essa promotoria especializada em infância e juventude, você pode procurar a delegacia de polícia especializada para poder relatar isso, consequentemente, vai buscar o conselho tutelar que vai lhe orientar. O que eu percebo, Glória, é que, infelizmente, existem muitas cidades que, embora se tenha conselheiros tutelares, não buscam de fato dar assistência. Sempre fica jogando esses problemas para outro. Então, o conselho muitas vezes recebe uma demanda, não estou falando que seja a maioria, mas uma boa parte sim, recebe a demanda, passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, fica ali no conselho, de repente ninguém resolveu. Então, ó, tem que ir na delegacia resolver. Quando, na verdade, o primeiro protetor da criança é o conselho tutelar, que tem que estar ali diariamente. E eu percebo uma certa ausência. Muitas pessoas têm buscado ser conselheiros tutelares nas cidades, muitas vezes buscando dinheiro, a remuneração, mas não percebe que isso daqui é uma responsabilidade muito grande. Sim. Não é só apenas para cuidar de adolescentes que cometem ato infracional, crianças que cometem ato infracional. É para você cuidar do social. Inclusive, responde o conselheiro que não cuida, que ele comete prevaricação quando ele não cuida de maneira correta. Então as pessoas têm que ter esse olhar que quando assumem certas responsabilidades, elas têm que cumprir. Ou que negligia também. Negligência também, quando eu sou conselheiro, de forma hipotética, eu sou conselheiro e eu negligencio um atendimento, cuidar de um caso, eu tô cometendo um crime ali. Então as pessoas têm que entender que esses papéis sociais que a gente representa hoje, seja como conselheiro, seja como vereador, prefeito, juiz, promotor, advogado, temos papel social e temos que cumprir. Eu tenho meus deveres, todos têm que cumprir. Então, a partir do momento que a gente é omisso, a gente responde por isso. E é dever de todos. Isso não sou eu que estou falando. É o Estatuto da Criança e do Adolescente que fala que é dever de todos cuidarmos das crianças e dos adolescentes. Não é só uma questão exclusiva de alguma entidade. É nossa também. Porque como é a criança que a gente está cuidando para o futuro? Você está preparando seu filho, não é para você, não é para sua família. Você está preparando seu filho para o mundo. Então, qual é o mundo que você quer ter? É o mundo justamente que você está educando seu filho para ter. Uhum. Aí como é a Alex ativista? Qual é o seu tipo de trabalho nessa comunidade atípica? Eu sou muito objetivo quando se trata de ativismo, na comunidade atípica. Eu gosto muito de vestir a camisa. Diariamente eu estou participando de rodas de conversas. Diariamente eu busco ajudar as famílias no Brasil inteiro. Acordo nesse sentido, durmo nesse sentido de ajudar. Porque eu penso que nessa terra, se a gente não estiver cuidando das pessoas, a gente não estiver buscando acolher, a gente não estiver buscando entregar o que é bom, entregar, fazer o bem, o que a gente está fazendo aqui na Terra? Então, desde o momento que eu aceitei viver não apenas o meu propósito, como propósito também de outras vidas de outras famílias, Deus tem abençoado poderosamente a minha família e abençoado pessoas que estão próximas, porque eu penso que a vida é isso. A vida não é apenas receber, é mais doar. Quando você começa a doar, você começa a receber. Então, desde que eu comecei a vestir essa camisa, desde que eu comecei a lutar por isso, minha vida começou a evoluir poderosamente. Que bom. Alex, e enquanto área de lazer, de cultura, nesses espaços, quais são os direitos garantidos às pessoas que têm autismo? Existe uma possibilidade de alguns locais públicos, inclusive privados, de pacientes que têm o diagnóstico do TEA, na verdade você não precisa andar com um laudozinho na mão e nem mostrar a ninguém para você ter acesso a esses direitos. A simples declaração em muitos ambientes já serve. Existe hoje a possibilidade de você conseguir utilizar um cordão, que algumas pessoas usam o cordão de girassol, e que figura realmente a representação do autismo, do quebra-cabeças. Então, com essa identificação, quais são, na verdade, as acessibilidades em locais de lazer? Brinquedos adaptados, possibilidade de ter um acompanhamento para essas crianças que é necessário, porque afinal algumas crianças elas precisam ter um acompanhamento mais próximo. Então, eu acredito que isso não é a regra. A gente chega em muitos ambientes e não é a regra. Existe muito que se melhorar. Eu tenho percebido que ainda não é algo que tem sido aceito por algumas empresas. Poder público, como eu falo, os gestores públicos têm essa implicação, essa obrigatoriedade de querer sempre melhorar e adaptar as questões sociais.
empresa privada, ela foca ao seu público. Quantas vezes a gente não chegou em espaços muito bem requintados, famosos aqui no estado e até em outros estados, e não tem um espaço adaptado para o nosso filho? Isso. A gente tem que ficar com o nosso filho o tempo todo, tem que ficar dando atenção, porque a gente sabe como é o comportamento dele. Então, existe ainda uma necessidade de melhora muito grande. Alex, e sobre os direitos do consumidor, como é que eles são assistidos com esses direitos? Ah, perfeito. Com relação à defesa do consumidor, nesses casos relacionados ao autismo, ele tem uma proteção um pouco maior. Relação a você querer, fazer uma comparação sobre o direito do consumidor relacionado a direitos autistas, é algo que me chama atenção, porque hoje não se tem ainda uma lei ou uma normativa, regulamentando algum tipo de prioridade a pacientes que têm esse diagnóstico em relação à questão de consumo. Porque hoje o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele já dá muitas proteções aos consumidores, porque é a parte hipossuficiente. Mas tem um ponto que deve ser observado. Quando se trata de algum paciente autista, que ele está no espectro, existe a possibilidade dele pedir que, quando ele solicitar algum tipo de tratamento junto ao plano de saúde ou convênio, que seja observado a condição que ele vive. E então, observada a condição que ele vive, quem tem que demonstrar que não tem tratamento, que ele não pode receber o benefício, que ele não tem direito ao que ele está pleiteando, é justamente quem? A empresa ou o órgão público. Então, é por essa razão que acaba beneficiando indiretamente. Mas hoje não temos ainda uma legislação específica em relação ao direito do consumidor junto aos pacientes. Era isso que eu ia perguntar sobre a legislação brasileira. Ela, no seu ponto de vista, ela atende, ela contempla bem essas pessoas que são da comunidade atípica? Sim, contempla muito bem. Hoje a legislação ela é muito clara. A legislação ela consegue trazer conceitos específicos e muito importantes, o que é, na verdade, a função de cada terapeuta, o que pode ser considerado autismo, quais são os profissionais que podem acompanhar. O que eu percebo da maior dificuldade com relação às leis no Brasil sobre o tema do autismo é que algumas profissões não estão ainda regulamentadas no Brasil, como, por exemplo, o acompanhante terapêutico, que muitas pessoas conhecem como AT, que até confundem o AT com o AE, que é o acompanhante especializado, que é uma diferença. O AT é, na verdade, o aplicador de uma ciência, como, por exemplo, o mais comum é uma ciência aba, que é, na verdade, você vai tentar moldar o comportamento, fazer um plano ali, individualizado do paciente, e esse AT, esse acompanhante terapêutico, ele vai aplicar aquele plano que ele vai ser elaborado geralmente por um profissional especializado, então aquele acompanhante terapêutico vai aplicar no ambiente natural do paciente. Consequentemente, já o AE, que é o acompanhante especializado, é uma pessoa que vai acompanhar da questão pedagógica, que não é de responsabilidade do plano e do Estado. É responsabilidade de quem? Responsabilidade das escolas. Então, o que eu tenho percebido é que a legislação ela está bem instruída, ela é possível a gente ter certos alcances de direitos, porém, tem algumas profissões que não são ainda regulamentadas. E isso causa certas barreiras, porque quando a gente vai pedir ao, ao plano de saúde ou ao Estado, eles falam: ó, aqui a gente não tem ainda esse profissional, então logo não é possível a gente disponibilizar. Então eu tenho percebido que ainda existe um esforço do legislativo federal para poder regulamentar algumas matérias, como essas classes que surgiram agora de profissionais especializados. Alex, como é que a legislação ela protege essas pessoas que têm autismo de violência doméstica ou que sofreram algum abuso? Hoje a legislação, 2 legislações, elas são, muito bem evidenciadas e que já amparam a questão dos pacientes no espectro. A primeira é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela, quando bem aplicada, você consegue identificar, de fato, o necessário, que seria direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, direito à estadia, responsabilidade em caso de omissão da família. O município ter que cuidar, providenciar algum local para criança, alimentação, isso com relação ao ECA. Já com relação à questão de violência doméstica, a gente tem percebido que a Lei Maria da Penha, ela exerce uma grande influência também nos ambientes e relações domésticas. Então, chega também a proteger.
os pacientes à comunidade atípica. E quando a gente tem uma união, eu penso que a melhor legislação é aquela que se aplica ao caso. Prova disso que quando um juiz ele vai julgar algum caso, ele sempre observa um conjunto de fatores para poder aplicar a norma. Não basta a gente apenas ter uma lei, a gente precisa buscar uma pessoa que nos ajude a aplicar aquela lei específica. Então, sobre a questão da legislação em ambiente doméstico, eu tenho percebido que é mais do que suficiente essa legislação, o Código do Consumidor, o Estatuto do ECA, a Lei Maria da Penha, tem sido mais do que suficiente para garantir a proteção. Doutor, mas como é que, tudo bem, como é que eu evidencio, como é que eu consigo esses direitos que o senhor está falando, já que eu não tenho proteção no meu lar? Muito simples, se for relacionado à criança, algum tipo de violação diretamente à criança ou adolescente, conselho tutelar, primeiro passo, delegacia de polícia, e vai ser instalados os procedimentos, vai ser conferido todo a ele que for necessário. Se for relacionado à mãe de uma criança autista, ou avó, algum representante, o primeiro passo é uma comunicação à delegacia de polícia, o mais rápido possível, porque eles vão tentar filtrar para verificar qual o caso específico, e então lhe dar o máximo de proteção, inclusive direito a receber uma indenização temporária, enquanto estiver passando por essa questão de violação doméstica. De um âmbito mais geral, internacional, como é que tá esses direitos? Bom, nos Estados Unidos, na Europa, eu tenho percebido o seguinte: Estados Unidos e na Europa, tenho percebido que tem avançado muito mais, está muito à frente do Brasil. Isso eu falo porque a maioria das pesquisas, mais de 63,7% das pesquisas mostram que, de fato, o autismo tem sido mais aceito na América do Norte, tem mais sido aceita na Europa. E outros países, eles têm visto isso com uma prioridade, porque automaticamente, quando a gente tem uma questão neurodivergente, isso não é algo que você consegue diagnosticar com, na maioria das vezes, com exames. Você consegue diagnosticar pelo comportamento, porque é algo comportamental. Então, outros países, eles têm investido muito em tecnologia, têm investido em profissionalizar pessoas para poder avançar com mais rapidez essas terapias. Hoje, se eu tivesse a oportunidade, certamente eu iria sim passar um certo período com meu filho, porque eu percebo que lá é a questão das técnicas, a operacionalização de algumas ciências é muito mais efetiva, que eu tenho estudado. Porém, não é uma realidade da maioria. O que a gente tem hoje é uma saúde que precisa de assistência justamente dos planos de saúde, que o SUS não consegue dar conta, então as famílias têm que viver com o que acessam. Mas hoje a gente percebe que os países hoje estão bem mais à frente. Estados Unidos, Alemanha, Canadá e outros países têm aceito com maior frequência esse tema e tratado com muito mais responsabilidade. A gente viu aqui que você realmente ele tem essa, especificamente trabalha com o autismo, né, Sim. na questão do direito, mas você tem também outras intenções em trabalhar com outras áreas ou Tenho, gosta de trabalhar tenho sim, olha, inclusive eu amo advocacia, eu amo defender pessoas, amo lutar por algumas questões. com causas Ini também? inicialmente sim, inicialmente eu comecei na advocacia lá pelo ano de 2018, tive a oportunidade de passar pelo município para conhecer, trabalhar na assessoria jurídica, depois comecei a atuar na área criminal, passei pela área trabalhista, empresarial e fui passando por várias áreas. Então eu percebi o seguinte, chegou um momento durante a pandemia que eu pensei: "Ora, se eu não estiver fazendo algo para o coletivo, ajudando outras pessoas, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra?". Então comecei a me despertar por outras pretensões, como a pretensão de ser representante de classe. Como a princípio, esse ano vai ter a representação de classe da OAB, daqui de Pojuca, e eu coloquei o meu nome à disposição justamente para poder também ajudar outros advogados, porque eu venho de baixo, eu venho de família humilde, meu pai era cortador de cana, meu pai cresceu com muita dificuldade, então eu fui a primeira pessoa da família a se tornar advogado. E ser advogado, e ser o primeiro advogado da família e poder sair do interior, lá da usina Cucaú e fazer a diferença, meu amigo, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Então, eu quero servir de estímulo para outras pessoas. Então, eu estou no ambiente correto. Então, eu disse, eu tenho que estimular, eu tenho que inspirar outros advogados e advogadas a mostrar que não só vence quem nasceu em berço de ouro, Uhum. vence também quem busca mudar sua trajetória, porque você aceitar como você nasceu, onde você nasceu, tudo bem, a gente não tem como mudar isso. Mas você morrer sem você mudar essa realidade, impossível. Você pode mudar a sua realidade. Então, eu coloquei isso como objetivo
e mudar a minha realidade. E hoje estou fazendo esse impacto. Hoje eu estou tentando impactar a vida de outras pessoas. Nos tempos quando eu posso, também transmito aula, estou escrevendo livros, justamente para impactar outras áreas. Que eu penso, tudo que eu me dedicar com muita presteza, eu vou me tornar bom. Isso, exatamente. A intenção é essa, né? É. Quais são os livros que você acabou de falar, que você fez, É, que você escreveu? hoje a gente está lançando, eu participei de outras obras, mas eu tô lançando, a gente está lançando hoje com a participação de autoria, Autismo Legal, que é nosso primeiro livro a âmbito nacional, vai ser lançado agora em outubro lá em São Paulo, a gente vai ter participação de divulgar também, vai ser muito bacana. Tenho também ministrado alguns cursos práticos, mas algo muito tímido ainda, porque meu projeto, junto com a comunidade atípica e com o meu escritório, é muito intenso. E agora, aceitando essa missão agora de participar das políticas locais, políticas de classe, então, consequentemente, se toma muito tempo. E além disso, eu tenho que ser pai, né? Pai de É. Theo, pai de Gael, ainda ser esposo. Então é muito difícil a gente conseguir fazer um equilíbrio. Eu me viro nos 30, literalmente. Ô, Alex, como é que está hoje a liberdade de expressão dos autistas? Hoje a gente tem percebido uma maior resistência, porque quando se fala em autismo, as pessoas já pensam no paciente, na maioria das vezes, que não fala, que não é verbal, que ele não tem domínio próprio, que ele não consegue se alimentar, que ele não consegue ter responsabilidade. Então, eu tenho percebido que essa autonomia ela ainda está muito silenciosa. As pessoas não têm esse olhar ainda de que é possível uma pessoa ser autista e ela falar, ela trabalhar, ela ter uma vida sexual, ela poder se casar, ela poder viver. Isso é algo que ainda existe barreiras, mas eu estou lutando para que isso mude. Então, como é que eu estou lutando para que isso mude? Começando pelos meus filhos, consequentemente, começando por outras mães, por outros pais, porque a partir daí eu sei que eu vou mudar. E o trabalho a gente não se faz sozinho. Hoje a gente está tendo a oportunidade de falar sobre esse tema importantíssimo, e eu acredito que esse tema vai impactar muitas famílias. E é isso que a gente tem que focar. É. Alex, como é que você está vendo o debate, essa concorrência para o pleito da presidência da OAB? Como é que você vê essa disputa no Estado? Ah, que Digamos tema assim. muito bom, muito importante a gente falar sobre esse tema da questão da disputa da OAB aqui no estado de Pernambuco. Isso. Isso é muito bom. Eu tenho percebido uma disputa muito saudável, não tenho percebido tantos ataques de um lado ou de outro. Hum. Sempre falo que é necessário a gente ter um posicionamento, justamente sobre essa questão das eleições. Porém, hoje eu adequo muito às ideias de uma pessoa que ainda vai se lançar ainda a pré-candidato, eu particularmente tenho o intuito justamente de buscar novas ideias, pessoas que realmente queiram inovar junto à OAB, porque eu não tive grande aceitação dentro da instituição. Porque assim que eu comecei a advogar, me denunciaram na OAB porque eu estava publicando conteúdo jurídico, informativo, fizeram a instauração de procedimentos, fizeram várias questões e eu não tinha realmente um apoio da instituição em si. Então foi quando eu percebi o seguinte, eu disse, olha, a gente precisa apoiar pessoas que de fato tenham ideias inovadoras, porque hoje o digital está aí. De tanta gente lutar, acredite, há um tempo era proibido a gente publicar conteúdo e impulsionar no Google, no Facebook, que hoje se chama tráfego pago, era proibido há um certo tempo, era infração. Então, eu sempre tento me adequar a pessoas que de fato têm ideias inovadoras, pessoas que queiram renovar, pessoas que queiram mudar um pouco essa ideia de uma reserva de mercado. Então, hoje eu tenho percebido que tem sido a disputa está se iniciando de forma muito saudável, espero que continue assim, e cada um que debata suas ideias. Eu costumo dizer que eu não tenho lados, eu não tenho lado A, lado B. Eu quero apoiar um propósito. E algumas pessoas que têm esse propósito junto comigo, eu estou seguindo. E como é que você vê a atual gestão Bom, da OAB? hoje, na verdade, com relação à atual gestão, eu não tenho tanto contato com a gestão estadual. Não tenho tanto contato nem com a gestão estadual nem federal. Eu posso falar da gestão local. Com relação à gestão local, eu tenho percebido um pouco de afastamento com relação às necessidades dos advogados. Eu tenho percebido, eu estou nessa cidade de Pojuca há mais de 13 anos. Eu estou advogando somente nesse município aqui há mais de 6 anos. E eu não me recordo uma única vez que algum dos integrantes da OAB local me chamou e disse assim: Alex, eu vou te ensinar a fazer algo, eu vou tentar aqui te ajudar a você
fazer uma petição, a você fazer algum curso. Passei por uma situação muito difícil que tive uma tentativa contra a minha vida, tentativa de homicídio atirado no meu carro uma certa época. Então, assim, não tive proteção nenhuma da OAB. Nenhuma da OAB. Fiz comunicação à delegacia de polícia, comuniquei, passei um certo tempo muito amedrontado e ninguém me ajudou. Agora, quando foi para instaurar um procedimento por causa de um vídeo, uma postagem lá na OAB, fizeram uma perseguição contra mim, tentaram de tudo para me afastar. Então, eu percebo uma certa ausência, não, muitas vezes não tem compromisso com o advogado. Recentemente, alguns advogados aqui foram incluídos em operações, não se teve um apoio, um suporte. Depois apareceram lá, tiraram as fotozinhas e deixaram. Então, esse tipo de imagem, para mim, não representa a classe. Não representa. Porque eu penso que uma instituição, ela tem que ser boa para todos, não é só para um grupo determinado. Então, é justamente isso que a gente está buscando aí nesse novo pleito. A gente está buscando o quê? A gente está buscando trazer novas ideias, renovar de fato esse grupo que vem se alastrando aí por muitos anos aqui na região, na localidade, que hoje se chama subseção da cidade. Então, a subseção de Pojuca a gente quer renovar, Hum. trazendo que os jovens advogados possam participar de fato, entender que existe uma comissão, entender que podem representar certas matérias. Existem pautas aqui no município, pautas ambientais, pautas relacionadas à vida urbana, que sequer a OAB local participa, nem vai lá, a audiência pública nem vai lá. Advogados que são muitas vezes incluídos em processos criminais simplesmente por defender seus clientes e não, muitas vezes não têm atuação. São revistados dentro do escritório, levam documentos, sequer dão assistência. Então, tudo isso ficou me cansando. Então, eu disse: olha, eu vou focar no meu trabalho, que minha prioridade é com a advocacia, mas eu não vou abrir mão de lutar pela minha classe, não. Doa em quem doer. Então, eu não esperei por nenhum grupo, a gente montou de fato algumas pessoas para esse movimento e a gente tem percebido que está dando muito certo. Prova disso que uma boa parte dos colegas da cidade tem aderido ao movimento de tentar renovar de fato esse grupo. Aqui no município, você encontra muito caso de famílias assim que tem problema em garantir seus direitos. Há muito, muito. O Tem que, muita. que, que, acon- que que acontece, Glória? O município de Pojuca é um município hoje que está quase chegando aí nos 100 mil habitantes, salvo engano, né? Já está quase chegando. Então, eu percebo que existe uma necessidade, uma carência muito grande de orientação jurídica. E para isso, para ter uma orientação jurídica assertiva, é necessário a gente ter um estudo. O que é que está acontecendo de problemas mais frequentes na cidade de Pojuca, ou na localidade? Então, a gente tem que mapear. Inicialmente, existe uma defensoria pública na cidade, sendo que essa defensoria pública, em decorrência do alto volume, não consegue dar conta. Muitas vezes, apenas um defensor público designado tem que tomar conta de vários processos ao mesmo tempo, então não consegue suprir. O município, então, recente, instituiu uma assistência judiciária, que também tem dificuldade para manter toda essa demanda. Então, não é suficiente. Qual a alternativa, então? Qualificação dos advogados da cidade, qualificação da Defensoria Pública, qualificação dos assistentes jurídicos do município, para poder suprir essa necessidade. Através de quê? De multirões, que é permitido esses multirões quando se tem parceria com o público, é permitido a gente fazer certas rodas de conversa para esclarecimento de informação. A questão é beneficiar a quem? Ok. A questão é essa, beneficiar quem? Porque eu tenho percebido o seguinte, que quando é para o pobre, quando é para aquele Zezinho, o esquecido, eu tenho percebido que não há atenção, mas quando é para fulano A, B, com pouca posição, tem uma posição mais forte, tem uma questão econômica maior, aí sim, não, vamos dar uma atenção aqui. Mas eu não, eu percebo o seguinte, olha, a gente tem que dar atenção para quem realmente faz acontecer na cidade. Então, quem são essas pessoas? A gente tem que olhar para essas pessoas, principalmente aqui na região. Existem comunidades muito carentes ainda de informação aqui em Maracaípe, existe em Porto de Galinhas, em outras localidades que precisam ter essa informação. A questão é que a gente, como advogado, a gente até pode prestar essa informação, mas não podemos prestar consultoria gratuita. A gente não pode chegar e estar tirando dúvidas exclusivas de algumas pessoas publicando isso ou expondo isso. Então, existe uma vedação. Mas quando a gente faz esses mutirões coletivos e a gente consegue atender pessoa por pessoa, aí sim a gente consegue impactar mais, consegue transformar mais a vida de cada pessoa. Mas é algo que não só depende de Alex, depende também de instituição. Por isso que eu falo, as pessoas que estão na instituição, elas conseguem influenciar nesse cenário.
Se você for o representante daqui da classe, você vai combater isso? Justamente, eu não penso nem não é a palavra não seria que eu penso não seria combater, mas seria, trazer mais força, união. Eu Sim. penso em buscar união, um diálogo maior junto à defensoria pública, junto à assistência jurídica do município, Acolher melhor. acolhimento dessas pessoas, fazer parcerias públicas privadas, fazer mutirões de atendimento, porque eu tenho percebido que isso gera muito impacto social, esses mutirões. A assistência social, ela tem feito o seu papel, o município também, o estado, sendo que não é suficiente. Então, eu no meu pleito, eu tenho buscado justamente essa visão, junto com meus colegas, de que a gente não deve pensar só na gente. Eu percebo que alguns colegas que também pleiteiam falam: não, a gente tem que buscar a melhoria isso, disso, da classe. Eu entendo que é a classe, mas a instituição não é apenas para a classe. A gente defende um Estado democrático de direito, que é o social. Então a gente tem que entender o seguinte: que essa instituição, ela não só está apenas para defender os advogados, não, está para defender também você. Por isso que qualquer pessoa que tem algum problema, ela pode também procurar a OAB local. Tiver qualquer problema, ela pode procurar ajuda. Ah, Acionar, né? acionar a OAB para poder ajudar. Aí muitos falam: ah, não, isso é papel da defensoria. Não, também é papel da instituição da OAB. Por isso que eu proponho sim uma união mais efetiva, eu proponho sim que os colegas aderem, possam aceitar esse compromisso de poder mudar essa realidade. E não tá fazendo um palanque de comissão, colocar todo mundo ali e fingir que está tudo acontecendo. Porque um dia a próxima vítima pode ser eu, pode ser você. Então, por isso que eu sempre busco essa união entre o público e o privado, inclusive a instituição da OAB. Então, esse é o meu propósito, não só com a comunidade atípica, como também com a instituição e como forma coletiva. Falo como cidadão dessa cidade, que eu conheço muito bem as necessidades de cada colega daqui. Alex, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, né? Foi excelente. Eu gostaria de saber de você, se você quer deixar alguma mensagem final ali naquela câmera, você pode ficar à vontade para colocar. Antes que eu me esqueça, não deixe de se inscrever no canal, já curta, já compartilhe esse conteúdo que foi incrível, foi maravilhoso. Quero agradecer a cada um de vocês que pôde ficar aqui no podcast, foi maravilhosa essa entrevista e não deixe de acompanhar outros episódios. E se quiserem me seguir nas redes sociais, é Alex Firmino Underline, estarei aguardando vocês. Muito obrigado pela participação, Glória, foi incrível. Ah, eu só tenho só mais uma pergunta. Eu quero saber quem é que você vai apoiar. Hoje, Sim, na OAB, com certeza Almi Reis. certo. Não tenho dúvida alguma, é Não, o meu candidato até o final. é hora da renovação. É hora da renovação. Não tem como, porque é uma pessoa que eu me comunico demais. A gente tem que estar perto de pessoas que a gente se comunica. Então, ele é a pessoa perfeita. É o casamento que tem dado certo até agora. Então, vamos seguindo. E você é um jovem advogado, vai Perfeitamente. acolher bem, né? É. Alex, aqui tá uma Oh, lembrancinha muito obrigado. do Fico Necast muito para feliz. você, viu? Gente, o Necast vai chegando ao final. Eu quero saber de você que está nos assistindo, já se inscreveu no canal? Então, peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta, comente e compartilhe para que a Isso. história que foram contadas aqui possa chegar a outras pessoas também para tomarem conhecimento. Então, até o próximo programa. Tchau.